A Change.org lançou uma campanha antirracista, a Vidas Negras, que reúne em um hot site mais de 90 abaixo-assinados e mais de 4 milhões e 800 mil apoiadores em torno de causas que lutam por justiça racial. O objetivo é aumentar a visibilidade e a pressão dessas petições, e é sobre esse assunto que eu converso agora com Anne Galvão, que é conselheira de diversidade e inclusão da Change.org. Anne, seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite para falar sobre a nossa campanha. Anne, eu queria começar te pedindo para você explicar para o nosso ouvinte o que é a Change e qual é o seu papel dentro da empresa. O que uma conselheira, o que faz uma conselheira de diversidade e inclusão? Bom, a Change é a maior plataforma de abaixo-assinados online do mundo, e essa função de conselheira são 9 pessoas que têm esse papel de garantir que a Change seja o mais inclusiva possível em todos os seus processos, desde a contratação de funcionários e como que são feitos os feedbacks e essa parte mais interna, tanto quanto isso pode se refletir nos resultados do nosso trabalho, que são as campanhas, até o nosso produto tecnológico, como que a gente pode garantir a melhoria e o desenvolvimento para que a diversidade e a inclusão estejam sempre com um cuidado especial por vinda da nossa organização. A campanha Vidas Negras, ela é de suma importância para a sociedade. Eu acho que a gente vem falando um pouco mais sobre isso. Eu acho que não ainda o suficiente, mas a gente vem discutindo um pouco mais o racismo e como ele está presente nas nossas estruturas, nas falas, nos olhares, no que as pessoas ainda acreditam ser uma piada, mas que não é, nunca foi. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha. Qual é o papel dela nessa luta pela justiça racial? Por que ela é tão importante? E por que é tão importante a gente estar acompanhando isso de perto e falando sobre esse assunto? Sim, a gente está bem feliz com o lançamento dessa campanha e com a repercussão que está tendo. Essa campanha ela vem para coroar uma conquista nossa interna, enquanto também conselheira, eu digo isso, porque desde que aconteceu o caso do assassinato do George Floyd, no final de maio, a nossa plataforma teve um fenômeno de apoiadores para a causa antirracista. Antes desse abaixo-assinado, o recorde de assinaturas era de 5,5 milhões. Inclusive, era uma petição brasileira sobre o fim das queimadas na Amazônia. E aí, com a petição, o abaixo-assinado foi criado por uma adolescente de 15 anos nos Estados Unidos, pedindo justiça para George Floyd, alcançou o número de 19,5 milhões agora, nesse momento, de apoiadores. Então, isso bateu todos os recordes de abaixo-assinado da nossa plataforma. E isso teve um impacto muito grande interno, fez com que a Change fizesse literalmente um restart para reestruturar todas as nossas áreas, todas as prioridades, para que a gente pudesse ser uma organização propositiva na luta antirracista. Então, essa campanha que chega no Brasil, ela vem já dentro dessa leva de novidades para que a gente tivesse essa ação mais propositiva nesse sentido. O Brasil foi o 4º país mais engajado com a petição que pede justiça para George Floyd, sendo que foi um movimento global, né, que mais de 150 países participaram, de pessoas, né, de 150 países participaram, assinaram aquela petição. E isso tem reverberado muito fortemente aqui no Brasil. No ano passado, a gente observava que tinham pouquíssimas petições com esse foco em justiça racial. Inclusive, a gente tem alguns exemplos de uma petição, por exemplo, que é muito parecida com o caso do menino João Pedro. O Douglas, que tinha sido assassinado em frente à casa dele, também era adolescente, e a família pedia justiça para ele. E essa petição teve 11 mil apoiadores. Já a petição que pede justiça para João Pedro, que aconteceu na semana, viralizou na mesma semana que George Floyd, está agora com 3 milhões de apoiadores aqui no Brasil e no mundo. Também é uma petição que viralizou. E a gente vê um número muito maior de pessoas criando petições relacionadas à justiça racial, tanto com histórias pessoais, como a de João Pedro, como a de Miguel,
quanto com pedidos mais estruturais, né? Como, por exemplo, um pedido para que os meios de comunicação tratem a violência contra as pessoas negras, falem mais sobre o genocídio, que é uma petição que a gente fez em parceria com a Coalizão Negra por Direitos. Então, a gente tem percebido, a gente está muito feliz, né, com essa mudança de comportamento dos nossos usuários. E a partir dessa mudança, a gente teve essa oportunidade de reunir em uma só página 92 petições, todas relacionadas a racismo. E que agora, inclusive, eu vi que você falou um número mais cedo, mas a gente fez um update no número total de apoiadores, né, dessas 92 petições. A gente está com 7,8 milhões. Nossa, então já cresceu bastante. Sim, a gente teve um update também porque tinha algumas petições que a gente foi inserindo, que foram surgindo, que a gente foi inserindo, e a gente está muito feliz com todo esse apoio, com essa indignação, né, que a população tem mostrado, e é um passo, né, assinar as petições, porque a gente também por trás, muitas pessoas não sabem que depois que assinam uma petição, existe uma equipe que faz um trabalho para garantir que haja impacto, né? Então, ir atrás da resposta, porque todo abaixo-assinado ele tem um pedido concreto para um tomador de decisão, que a gente chama, né? Uhum. E aí esses tomadores de decisão podem ser o Ministério Público, pode ser a prefeitura de uma cidade. E aí a gente busca manter os apoiadores, né, os assinantes da petição, o mais bem informados possível sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, se você assina a petição Justiça para João Pedro, a gente, como se fosse um blog, assim, a gente faz updates, faz atualizações na petição e todo mundo que assinou recebe essas atualizações. E a gente tem vários tipos de ações, como que agora a gente não está conseguindo fazer isso por conta da pandemia, mas a gente também ia pessoalmente, junto com o peticionário, fazer uma entrega simbólica, né? Porque para ser sustentável a gente não vai imprimir todas as assinaturas que tem na petição, mas a gente vai fazer uma entrega pessoalmente nos gabinetes das autoridades envolvidas, para pedir respostas. Aí tem casos que a gente faz o que a gente chama de Facebook bombing, que a gente faz uma atualização dessa na petição, convidando todas as pessoas para irem lá na rede social, no Twitter, por exemplo, do tomador de decisão, pedindo para que ele se posicione sobre aquele caso. E a gente também tem um esforço bem grande para colocar na mídia, né? Então a gente tem algumas parcerias com jornais para contar essas histórias, colocar na mídia, para ter também que é mais um dos veículos de pressão. Então a gente faz a equipe, que é muito reduzida, né? Nós somos 5 pessoas, mas nós fazemos o que está ao alcance para garantir que os abaixo-assinados tenham o máximo de impacto possível até conseguir a vitória. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Assim, quando a gente vê um abaixo-assinado, muita gente se pergunta se ele tem alguma efetividade, né? Se só assinar aquele abaixo-assinado serve de alguma forma para contribuir para aquela causa. E aí, então, tem todo esse trabalho de pressão mesmo nesses órgãos para que aquilo que está sendo pedido ali seja cumprido. Nesse caso, vocês têm mais de 90 abaixo-assinados dentro dessa campanha. Eu posso, por exemplo, escolher qual que eu quero assinar, ou eu posso assinar todos eles também, sem problema nenhum. Claro. Você entra lá, o site, para quem está ouvindo, não precisa desculpa. changebrasil.org/vidas negras. changebrasil.org/vidas negras. Você entrando lá, vão haver vários quadrinhos com um resuminho, né? A pessoa pode clicar em cada um para saber mais detalhes, mas vai ter a foto, o título, um pequeno texto, o começo, né, do que seria o texto, a quantidade de assinaturas e o botão para assinar. Então, aí tem tem os 92 lá, a pessoa vai descendo e ela vai encontrar uma variedade de assuntos. Por exemplo, quarentena remunerada para domésticas e diaristas durante o tempo de pandemia. Justiça para Cláudia, que é um caso também que foi
super Muito grave que aconteceu no Rio de triste. Janeiro. Para quem não lembra, foi uma mulher que foi arrastada pelo carro da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Esse caso foi muito emblemático, muito triste, e até hoje a gente aguarda a resposta. Né? Exato. Então, já faz 6 anos que isso aconteceu, até hoje não tem respostas. E assim, então, sobre essa diversidade, também tem o caso de racismo no Esporte Clube Pinheiros, que o atleta que estava fazendo as denúncias, inclusive recentemente foi demitido por fazer as denúncias. Tem inclusive uma petição que pede para substituir a foto do Machado de Assis, que é embranquecido, né, geralmente nos livros, pela foto que realmente demonstraria qual que era o tom de pele dele, né, que ele era um homem retinto. Tem petições falando sobre o acesso à educação superior, tem várias petições falando de meninos negros que foram presos injustamente ou mortos e que não tem nenhuma resposta. Muitos casos desse tipo, é muito triste. Nós, inclusive no manifesto da campanha, né, que a gente lançou a campanha a gente vai ter várias peças, mas a peça principal é um vídeo manifesto que tem a participação de 5 ativistas, influencers negros bem importantes na atualidade. E aí nesse manifesto a gente traz, a proposta dele é de ser bastante didático, introdutório, para que as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento passem a entender melhor as estatísticas, contextualização histórica e tal. Então, um dos dados que tem lá chocantes, que muita gente não costuma saber, é o fato de que a cada 23 minutos no Brasil um jovem negro é morto. E boa parte dessas mortes vem da ação policial, né? Uhum. E aí tem até uma a Anistia Internacional fez uma campanha sobre isso também, já faz uns 5 anos, e que demonstrava lá que apenas 7% desses casos eram solucionados. Então, é uma cadeia assim, de injustiças que vai se perpetuando, né? Você acha que a gente vem falando mais sobre esse assunto, Anne, ou é só uma questão de talvez a gente esteja expondo mais quando ele acontece com o advento das redes sociais e tudo mais? A gente estava hoje, mais cedo, a gente recebeu uma reportagem sobre cancelamentos e tudo mais e infelizmente o racismo virou o cancelamento, quando na realidade é importante a gente separar que o cancelamento é uma coisa e racismo é crime, né? E nesse cenário, você acredita que a gente está falando mais sobre esses assuntos simplesmente porque as pessoas aprenderam e entenderam que é importante a gente expor quando esses casos acontecem e ir atrás de penalizar as pessoas que cometem o racismo? Eu acho que assim, a luta do movimento negro, isso vem desde antes da abolição, né? É uma luta literalmente sangrenta. E que com o advento da tecnologia, da internet, a gente está tendo uma arma poderosa para mostrar essa realidade, né? Porque foi ensinada um mito da democracia racial e muita gente realmente acredita que não existe racismo e afirma e tudo mais. E agora, com todo mundo tendo uma câmera de vídeo às mãos, conforme as coisas acontecem, não tem mais como a sociedade negar as coisas que estão acontecendo. Sim. Então, isso é algo que tem acontecido, já vem acontecendo há alguns anos, inclusive desde que, né, as pessoas negras estão tendo mais acesso à universidades por meio da lei de cotas, e essa população tem conseguido dar mais visibilidade para essa causa. E aí, com essa questão que aconteceu agora do George Floyd, isso bota tudo em uma nova perspectiva, na minha opinião, porque nos Estados Unidos existe uma outra consciência racial. E por ter acontecido lá, isso acaba reverberando em todos os outros países, né? Mas é como o movimento negro tem falado muito, que aqui no Brasil é um George Floyd a cada 23 minutos e não ganha essa proporção, esse holofote que aconteceu lá. Mas
felizmente, isso tem reverberado de uma forma positiva para a gente. Inclusive, né, depois do caso George Floyd, aconteceu aqui em Parelheiros, em São Paulo, o caso de um policial que pisou no pescoço de uma mulher. A gente tem uma petição, a gente recebeu várias petições sobre isso, mas tem uma que está maior, que está com 262 mil assinaturas. Mas é isso, né? Esse caso não ficou famoso mal no Brasil, quem dirá no mundo. Então, é delicado, mas acredito que a gente tem conseguido dar novos passos. Você falou que vocês receberam algumas petições. As pessoas podem criar petições de acordo com as causas, enfim, para as situações que elas acharem importante. Como é que é feita até essa mediação? Porque acredito que possa vir a existir alguma petição que possa ferir, talvez, os direitos humanos. Eu li uma vez, talvez uma entrevista antiga, dizendo que teve uma vez uma petição para que policiais agredissem prostitutas. E vocês tiraram essa petição do ar. Eu queria entender como é que é feito esse trabalho de vocês, porque eu acredito que tenha muita petição para vocês avaliarem, né? Certo. Então, a plataforma é aberta. Então, a proposta, a visão, assim, da organização é que ninguém não tenha poder. Literalmente, traduzindo assim, né, porque a sede é nos Estados Unidos, que nenhuma pessoa não tenha poder. Então, a proposta é de participação cidadã. A partir disso, podem surgir iniciativas de pessoas de todas as ideologias, certo? Certo. E aí a gente tem as políticas que devem ser respeitadas, das petições que são tiradas do ar, que são quando ferem a integridade de uma pessoa, quando expõem alguém, quando não tem, por exemplo, uma prova de que aquela pessoa fez algo de errado, quando é explicitamente racista, homofóbico. E então existem todas essas regras. As pessoas, mas como você bem disse, são muitas petições. Para você ter uma ideia, a gente tem uma média só aqui no Brasil de criação de petições que vai entre 400 e 700 numa semana. Então a gente tem que filtrar tudo isso para escolher quais a gente vai conseguir trabalhar mais de perto, né? Mas esse ponto que você trouxe, ele está dentro do que tem sido discutido na Change globalmente, que aconteceu a partir dessa petição do George Floyd. Porque que é justamente de como a gente pode manter a proposta de ser uma plataforma aberta, mas garantir que as mudanças propostas ali, né, que a Change em português significa mudanças, mudanças, que essas mudanças sejam para um mundo, para uma transformação positiva. Porque realmente, se a gente deixa totalmente aberto, a gente corre o risco de haver vitórias que não são do agrado, que não é o que a gente acredita para o mundo. Então, a gente já sempre teve uma preocupação bem delicada com relação a isso, e agora a gente está estudando políticas, já tem mudado, mas a gente está refinando ainda melhor essa parte. Anne, para a gente encerrar aqui, você estava falando sobre a participação de alguns influencers também nessa campanha, né? E aí eu tenho aqui uma lista, se me corrige se estiver faltando alguém. Mas tem a rapper e a historiadora Preta Rara, o educador Douglas Belchior, o escritor Ale Santos, a militante Preta Ferreira e a transfeminista e educadora decolonial Maria Clara Araújo. E aí, recentemente, a gente também teve manifestações de vários artistas quando aconteceu o caso do George Floyd, de outros influenciadores brasileiros também. E a gente teve mais recentemente a manifestação de atletas da NBA também na campanha Black Lives Matter, né? E aí eu queria te perguntar qual é o peso e a importância de que pessoas com influência, de que essas pessoas que estão em contato cada vez mais próximos do público e que também muitas vezes acabam sendo referências de comportamento, qual é a importância de ter essas pessoas como aliadas em campanhas como essas?
Sim, é importantíssimo. Inclusive, essa petição que eu mencionei para você, que pede justiça para o João Pedro, o garoto de 14 anos que foi baleado e morto dentro da casa da família, no Rio de Janeiro, ela viralizou em boa parte por conta da Viola Davis, uma atriz que já, inclusive, ganhou o Oscar, que fez parte do filme Pantera Negra. Ela compartilhou essa petição. E ela é super ativista da causa negra. Então, essa ação de pessoas que têm uma visibilidade e influência tem, com certeza, feito com que muito mais gente se conscientize e participe da luta. A gente ouve muito também dos artistas negros que essa luta não é das pessoas negras, que essa luta é de todas as pessoas. Então, esse posicionamento por uma ação antirracista, ele não só pode, como deve partir de todas as pessoas. Não precisa ser um artista negro. Inclusive, os artistas negros, vocês podem imaginar o quanto que deva ser pesado, né? A pessoa lida com uma dor pessoal. Então, é importante sentir que as outras pessoas querem resolver isso também, as pessoas brancas e de qualquer outra etnia, porque todos nós sofremos com racismo. O racismo é algo que não faz bem para a sociedade como um todo. É como eu venho falado, a gente perdeu o potencial de um jovem negro a cada 23 minutos, deveria indignar a todos. A gente pode estar perdendo mentes brilhantes que podem descobrir a vacina para a Covid, por exemplo. Não é mesmo? Então, esse é um problema de todos nós e esse posicionamento é importantíssimo. É aquilo que é aquela célebre frase, né? Num país como o nosso, não adianta você não ser contrário ao racismo, você precisa ser antirracista. E ser antirracista se envolve exatamente nisso que você está dizendo, se posicionar contra isso e se policiar também, porque a gente às vezes acaba cometendo atos de racismo sem nem perceber. E estudar sobre isso é nossa obrigação, assim, não é um negro que tem que ensinar. É a gente que tem que ir atrás, todo mundo, brancos, negros, pardos, enfim, de todas as etnias, como você diz, é responsabilidade de todo mundo e é problema de todo mundo, sim. Não é só do negro que sofre todos os dias isso na pele aqui no Brasil, né? Porque quem criou o racismo, quem criou essa estrutura, não foi a pessoa negra. Exato. E a pessoa negra, além de passar por todos os ônus, ela ainda tem que lutar para resolver, né? É uma injustiça, assim, sem tamanho. Para quem tem interesse em aprender mais sobre isso, a nossa campanha, ela vem justamente com essa proposta, né? A gente, para quem quiser seguir a gente lá no Instagram, é change.org_br. A gente vai publicar vários cards com, por exemplo, alguns conceitos que as pessoas não costumam saber o que significa, que é, por exemplo, o que é antirracismo, por que é importante, como ter uma prática antirracista, o que é o genocídio, o que é o privilégio, o que é a justiça racial, como que você pode apoiar. Também uma timeline com marcos legais de, por exemplo, as pessoas não costumam saber que houve uma lei em 1837 da educação que literalmente proibia africanos e descendentes de frequentar escolas públicas, né? Então, são coisas, é importante as pessoas terem esses conteúdos didáticos, introdutórios, e essa campanha ela vem com essa proposta, vários materiais nesse sentido, e sempre convidando a pessoa a ter uma ação na prática, que é assinar as petições que estão na nossa página de Vidas Negras. Anne Galvão, conselheira de diversidade e inclusão da Change.org. Anne, muito obrigada pela disponibilidade, por conversar aqui com a gente. Parabéns pela campanha e sucesso para vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Boa noite.